E a gente segue repercutindo aqui essa decisão da Anvisa e o que ela significa. Nós vamos conversar agora com Carla Domingues, que é epidemiologista e foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Doutora Carla, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Nonato. Bom dia, Elisa. É um prazer falar com vocês. É uma aprovação em caráter excepcional, não é ainda o uso emergencial, ou seja, aquelas que foram contratadas e que poderão ser utilizadas. Qual é a perspectiva que essa autorização traz para a imunização no Brasil, doutora Carla? E eu pergunto isso porque nós ouvimos ali a divisão por parte da Anvisa. São 190 mil vacinas de um lado, 70 mil do outro. No caso da Sputnik V, né, que são 928 mil doses, da Covaxin são mais de 4 milhões. Mas quando a gente fala em 900 mil, parece pouco. Qual é a relevância que tem para o nosso programa de imunização essa autorização, doutora Carla? Nonato, infelizmente, né, como você mesmo colocou, é um quantitativo muito pequeno, né? Nós temos um país continental, só vacinamos nesse momento apenas 10% da população brasileira com 2 doses. Nós precisamos ter mais celeridade na aquisição de vacinas para que a gente possa vacinar uma maior quantidade de pessoas num curto prazo de tempo, né? Essa aprovação, na minha opinião, ela ficou muito confusa, porque você autoriza a importação, mas você não dá o registro. Você não garante a segurança, a qualidade e a eficácia da vacina, mas você permite que ela seja utilizada no país. Ou seja, a Anvisa está delegando para os estados e municípios fazer esse controle de qualidade da vacina, o que vai ser muito complexo, porque nós não estamos falando de um estudo, nós estamos falando de uso na rotina do Programa Nacional de Imunizações. Como que vai se dar esse controle que a Anvisa está exigindo, né? Que critérios os estados e municípios vão ter que fazer? Então, nós estamos dando uma complexidade ainda maior para o programa, que precisa ter celeridade na vacinação. Pois é, isso causa até uma confusão, às vezes, na nossa cabeça, doutora, e eu gostaria de aproveitar a sua presença para a gente poder esclarecer, inclusive para aqueles brasileiros que podem estar ouvindo isso e pensando, não, peraí, mas será que é confiável mesmo? Será que eu posso ir de olhos fechados e tomar a vacina? A gente está falando de quê, exatamente? O que é uma importação controlada? O que foi atestado, o que foi dado ok e o que não foi dado? A gente tem que ficar preocupado com alguma coisa? Elisa, eu acho que não ficou muito claro o que significa essa importação, né? Essa liberação com a Anvisa dizendo que não está testando a qualidade da vacina, né? Eu acho que esse é um ponto crucial que a gente vai ter que entender como que nós vamos ter que fazer esse monitoramento. Porque quando se deu a autorização emergencial, ficou claro que nós tínhamos um condicionante que a gente teria que ainda continuar monitorando com mais ação a vacinação na fase 4, né, na fase de farmacovigilância, para que a gente pudesse avaliar os eventos adversos graves que poderiam vir a acontecer, como a gente identificou no caso da AstraZeneca, né? Aquela gestante que está sendo investigada e com possível caso de trombose e que imediatamente foi suspenso a vacinação em gestantes, só sendo autorizado para a vacina hoje da Coronavac e da Pfizer. Então, qual é a diferença desse monitoramento que a Anvisa está dizendo, que vai ter pela importação, diferente da vacina da autorização emergencial? Então, eu não consigo entender ainda como vai funcionar essa avaliação, porque nós precisamos, nesse momento, Elisa, ter clareza e não ter confundimento para a população. A população já tem muitas dúvidas, né? Nós estamos trazendo mais uma dúvida para a população. Eu acho que deveria ter sido aprovada emergencialmente, com avaliação do mesmo jeito que foi feito para as demais vacinas. Agora, autorizar a importação e dizendo que ela não se responsabiliza pela qualidade da vacina, não consigo entender isso, até porque ela já está sendo utilizada em vários países. Inclusive na Argentina agora, a Sputnik vai ser começada a produzir a vacina lá, né? Já tem usando desde dezembro até maio agora, já está sendo utilizado em outros países. Então, não me parece plausível essa discussão de que a vacina não tem segurança a ponto de não receber um registro emergencial. O governo russo até está falando em vacinar pessoas que, porventura, quiserem ir até a Rússia. É necessário um pagamento de uma taxa e etc., mas exatamente com essa vacina também, a Sputnik V. Agora, doutor Carla, os estados têm condições de fazer essa aferição
de qualidade da vacina, de garantir para os seus cidadãos que é uma vacina absolutamente correta? Ou, como a senhora disse, eles vão trazer essas vacinas que já foram compradas e confiando apenas naquilo que as agências internacionais já aprovaram? Nós vamos ter que ver quais são as condições que a Anvisa vai exigir para que os estados se organizem. Eu acredito que sim, é possível fazer esse planejamento, essa organização, mas nós estamos falando que isso vai ter que ser implementado. Isso não está posto hoje na agenda de nenhum governador, nem de nenhum prefeito. Então, você veja, não é simplesmente disponibilizar a vacina a partir de segunda-feira, como aconteceu com as demais vacinas, quando houve a autorização emergencial. Então, eu imagino que vai ter que ser necessário definir alguns parâmetros, alguns protocolos para que essa vacina comece a ser utilizada nos estados e municípios. Então, infelizmente, não haverá uma celeridade na utilização da mesma forma como houve com a autorização emergencial. E as duas vacinas estão colocadas nesse mesmo grupinho de regras que a gente está tentando entender ainda, doutora Carla? A gente fala tanto da Sputnik V quanto da indiana, a Covaxin, a regra vale para as duas, por enquanto, com essa aprovação da Anvisa? Pelo que foi colocado ontem, sim, né? Ela não aprovou nenhuma das duas como autorização emergencial, e sim apenas autorização da importação. Então, acredito que essas novas regras, esses novos delineamentos para esse monitoramento vão ter que ser feitos tanto para a Sputnik quanto para a Covaxin. Só vou acrescentar mais uma pergunta, Nonato. A gente acompanhou todo o vai e vem em cima da Sputnik V, não é, doutora Carla? Eles entraram com pedido, aí havia a expectativa se iam aprovar ou não, a própria pressão do consórcio do Nordeste, porque já tinham feito a compra e aí queriam receber a vacina. Deu o que falar. O que teria mudado daquela análise que foi negada para essa de hoje que foi aprovada? Porque se foi aprovada cheia de regras, acaba causando muitas dúvidas, justamente o que a senhora está dizendo, né? Então, o que teria mudado exatamente do não de antes para o sim de agora? Pois é, Elisa, essa também é a minha pergunta, né? Se tem dúvidas ainda, eu acho que o mais correto seria ter negado o pedido emergencial e não liberar dizendo que ainda tem muitas condições, que precisam ser feitas estudos, né? Nós não podemos falar em fazer estudo numa vacinação de rotina. Um estudo ele tem que ser organizado, ele tem que ser planejado, eu tenho que ter um monitoramento muito ativo com quem for vacinado, diferentemente de uma vacinação de rotina, aonde eu faço uma vigilância passiva, né? A gente orienta as pessoas a procurarem, mas eu não tenho obrigação de acompanhar todas as pessoas que foram vacinadas pessoalmente, né? Então, é muito diferente um estudo clínico, né, de uma vacinação de rotina. Então, não fica claro para mim como vai ser feito esse monitoramento. Então, acho que essa regra vai ter que ser muito esclarecida, porque é a primeira vez que a gente nunca tinha acompanhado o registro emergencial, sempre era o registro definitivo. Tivemos que aprender a utilizar a vacina com o registro emergencial. Agora, pelo visto, vamos ter que aprender a usar vacinas com autorização de importação. Então, é mais uma regra que não estava posta anteriormente. Doutora Carla, ampliando um pouco aqui a nossa discussão em torno dessa confusão, como a senhora chama nesse momento que a gente tem, já tivemos uso emergencial, agora uso excepcional e por aí vai. Tem muito governo falando que a gente vai conseguir vacinar parte da sua população, uns até outubro, já ouvi também outros dizendo que até setembro, prefeitos de grandes capitais falando também numa vacinação de toda a sua população até o mês de outubro. É factível cumprir esse prazo diante disso que nós estamos acompanhando do nosso calendário de vacinação, doutora Carla? Nonato, assim, eu acho que é uma previsão muito otimista de quem está falando que vai vacinar a população inteira até outubro. Lembrando que quando nós falamos de vacinação, nós estamos falando de 2 doses. Esse esquema não é para uma única dose, para nenhuma vacina, com exceção da vacina da Janssen, que ainda não está no nosso calendário, que ainda chegará, todas as demais 3 vacinas que estão, tanto Coronavac, Pfizer ou mesmo AstraZeneca, e nós estamos falando de 2 doses. Então, o que é que os prefeitos estão dizendo que vão fazer até outubro? Uma única dose para toda a população? Isso não é esquema completo e isso não é dizer que a população está devidamente vacinada. Então, de novo, nós estamos confundindo a população.
A população só estará devidamente vacinada desde que tenham recebido as 2 doses. Qualquer coisa diferente disso é a gente trazer uma falsa sensação de segurança para a população. Nós não podemos permitir isso, Nonato, porque nós precisamos da nossa população devidamente vacinada, com elevada cobertura vacinal e com as 2 doses. Então, na minha opinião, isso não é factível ter a nossa população até 18 anos, acima de 18 anos, vacinado com 2 doses até outubro. Nós estamos aí na casa dos 23 milhões de habitantes aqui no Brasil, apenas 23 milhões que receberam a primeira e segunda dose e estão de fato imunizados. Temos muito tempo pela frente, não é, doutora Carla? Falando sobre a Covaxin, para a gente poder compreender um pouquinho o caminho da Covaxin, porque Sputnik V a gente já discutiu bastante algumas vezes, apesar de ainda restarem dúvidas. Covaxin, que é de um laboratório indiano e já começaram o processo de testagem aqui no Brasil. A Índia é referência, doutora, na produção de vacinas? Como é que o mundo vê os produtos que saem da Índia? Sim, a Índia hoje é uma referência mundial, né? Nós utilizamos várias vacinas no calendário nacional de vacinação. O Ministério da Saúde faz muitas aquisições de vacinas que são produzidas na Índia, né? Eu imagino que das vacinas públicas do mundo, mais de 50% dessas vacinas hoje sejam produzidas na Índia. Então, é um país que realmente tem uma expertise muito grande de produzir vacinas. Então, por isso, ela também sai na frente hoje com um estudo, né, de uma vacina feita naquele país. Então, eu imagino que quando ela tiver concluído os estudos, né, de fase 3, nós teremos sim uma vacina de qualidade, porque ela tem hoje capacidade de produzir vacinas em grande escala e vacinas que passam por todo o controle de qualidade que a Anvisa exige, né? Então, esse processo de qualificação das plantas fabris na Índia, ela é muito complexo e ela é muito respeitada mundialmente. E aí, de novo, a gente volta, né, Elisa e doutora Carla e quem nos acompanha, a discussão em torno da possibilidade de vacinação de todo mundo, até outubro, novembro e etc. Porque a Índia também tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, Sim, né? Precisa vacinar seu próprio povo, exatamente. Né? Imaginamos Está isso. num momento muito complicado, muito complexo, ou seja, vai demorar também para que possa trazer muitas doses aqui para o Brasil, né, doutora Carla? Eu imagino que nesse momento, né, vai se respeitar apenas os contratos que foram assinados, uma vez que se tenha autorização de importação, dessas vacinas chegarem. Não acredito que vai haver expansão. O Ministério, por exemplo, comprou 20 milhões, mas ao mesmo tempo, vocês viram ontem que a Anvisa só autorizou 1%, então nós vamos receber muito menos do que os 20 milhões. Então isso é outro ponto, né? A Anvisa autorizou a importação, mais um quantitativo de 1% da população brasileira. Nós estamos falando aí de 2 a 4 milhões no máximo de vacinas que chegarão tanto pela Sputnik, pela Covaxin, né? Então a gente tem ainda um longo caminho a receber de vacinas, mesmo dessas empresas que já têm um contrato firmado tanto com o Ministério da Saúde quanto os consórcios de governadores. Sim, o Ministério da Saúde reservou então mais de 20 milhões de doses, como a doutora Carla reiterou, da Covaxin. Aguarda a autorização da Anvisa para importar as doses, mas por enquanto ficou restrito o uso será restrito a 1% da população e terá regras rígidas. Doutora, ainda tentando entender as regras, no meio do grupo ali do público-alvo que não deve receber essas vacinas, ou que pelo menos não estão dentro da autorização da Anvisa, aparecem as gestantes. A gente ouviu falar muito, né, doutora, das gestantes nos últimos dias, da preocupação. Primeiro receberiam as 2 doses, depois o Ministério da Saúde mudou para qualquer que seja o imunizante, a gestante recebe uma dose, mas só pode receber a segunda aproximadamente 40 dias depois do parto. Por que essa atenção com as gestantes? É porque a base das vacinas é muito variada, cada vacina é de um jeito, ou de maneira geral, independentemente do imunizante, tem de ter uma restrição maior com esse grupo? Elisa, primeiro a gente precisa explicar, essa orientação que você deu agora de que vai receber uma vacina e vai ser só depois de 40 dias depois do parto, é só para a vacina da AstraZeneca, que foi suspensa a vacinação por conta daquele evento adverso que está sendo investigado, né, que aconteceu numa gestante. Tanto a Pfizer quanto a Coronavac está sim autorizada a ser vacinada e com as 2 doses, respeitando o prazo de cada uma. Vacina Coronavac, 28 dias. E vacina da AstraZeneca até 3 meses.
né? Então, desculpa, da Pfizer, né? Da Pfizer, não da AstraZeneca. A AstraZeneca não está sendo autorizada nesse momento. Então, de novo, Coronavac 28 dias e Pfizer até 3 meses. Para gestantes está sendo autorizada sim, né? Agora, a Anvisa, numa questão de precaução, porque não há estudo nem com a vacina da Sputnik nem da Covaxin, não vai autorizar nas gestantes. Porque para essas outras vacinas, tanto da Pfizer quanto da Coronavac, a gente já está acompanhando gestantes que foram vacinadas e não se encontrou nenhum evento adverso grave nesse grupo. Então, é um grupo especial que ele precisa ser monitorado dessa forma.